Louvado seja Deus. E nesta tarde, que a paz e a graça e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam com cada coração. No livro, ele fala sobre a respeito do Evangelho. Romanos 1 e 16. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque o qual é salvação e o poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça divina que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro me achei. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer em uma cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Louvado seja Deus, foi em uma cruz, amado, que é o qual nosso Pai sofreu por nós. Amém, irmão? Foi em uma cruz que Jesus nos deu uma referência de vida. Através daquela maldição da cruz, ele sendo pago o preço por cada um ser humano aqui na terra, nos viventes, ele se fez ali e habitou entre nós como ser humano para vir por um propósito, para sofrer por cada um de nós viventes aqui na terra. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré, ele teve que descer aqui
o nosso Pai Celestial deu o seu Filho unigênito para poder nós entender o objetivo de nós estarmos aqui vivos, né? Há um propósito para cada um de nós aqui, né? Você não está só não, amado. Jesus morreu por você. Jesus sofreu por você. Cada um ser vivente aqui, Jesus, ele tem um plano, né? Para salvar, para tirar ele da condenação. Cada um ser vivente aqui, seja qual for o pecador, o pecado que você está cometendo, Jesus não te condena e ele não veio para te condenar, para te levar para o inferno. Ele fez o céu para o ser humano. Ele fez o inferno para Satanás e Jezabel. Ele não fez o céu para condenar e levar o homem para lá, não. O inferno não, né? Deus fez o inferno para Satanás, mas existe aí algo que venha deixar nós afastados deste céu. É a desobediência do homem, né? Porque ao qual ali, através de dois seres, que foi realmente ali no jardim do Éden, ao qual Deus colocou Adão e Eva ali naquele jardim, e ao hora o homem, ele falava com Deus, falava com os animais, andava ali, comia daquele fruto, daquelas maravilhas que tinha ali naquele jardim, mas aí uma serpente usada pelo diabo encontrou Eva só naquele jardim, e aí ela foi induzida por aquela serpente, que foi Satanás, e aí induziu ela a comer daquele fruto, e ao qual nós hoje estamos com essa maldição que é o pecado. O pecado veio de Adão e Eva, e hoje está em nossa entranha. Todos nós somos pecadores. Não existe um aqui que não venha dizer que não tem pecado e que não peca. Todos nós somos um ser caído, precisamos se arrepender dos nossos pecados. Eu e você precisa se arrepender dos nossos pecados para um dia nós alcançar algo extraordinário, que é o céu, né? Jesus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou tudo, os animais, fez tudo aqui para o ser humano. Mas ele precisou pagar um preço por nós, para poder nós entender que o homem só pode chegar a uma condição de céu se ele confessar os seus pecados, né? A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, ele está voltando. A qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento nós podemos contemplar o cenário do grande arrebatamento da igreja, e vai ser lamentável se nós não entender que nós somos pecadores e que precisamos se arrepender dos nossos pecados para poder obter a salvação ao qual ele prometeu na sua palavra, lá em João 14, quando o qual ele disse e deu a promessa a todos. E dizendo, ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em mim e também crede no meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai e vou preparar lugar. E quando eu for para o Pai e preparar este lugar, voltarei para onde quer que estejais, vós estejais também. Jesus, ele, quando ele foi às alturas, ele disse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, este Jesus que viste ir, assim como foi, há de vir. Olha aí. Então ele prometeu, assim como ele foi, ele um dia vai voltar. Mas nós temos que se preparar, amado. Preparar o quê? A nossa alma. Mas como se preparar, irmão? Preparar a alma como? Se arrependendo dos nossos pecados, sendo um bom cidadão, sendo um homem de uma mulher só, sendo uma mulher de um homem só, né? Um homem de uma mulher só e uma mulher de um homem só. Um cidadão de bem, trabalhador, honesto, servidor ao próximo, né? Viver uma vida com amor ao próximo. Aí você, depois da morte, você vai alcançar o céu, né? Porque Jesus quer que você venha entender
E dos 10 mandamentos existe só um que se reúne a todos. Amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás ao Senhor teu Deus por todas as coisas, e ao teu próximo, que é eu e você, né? Então não vai adiantar realmente servir a Jesus e dizer que tem Deus se nós não amar o próximo. E esse amor está acabando. Nós estamos vendo aí os sinais da apostasia, os sinais estão aí visíveis ao ser humano, né? Da falta de amor, da imoralidade, do pecado, de tudo aquilo que tira o homem e afasta o homem de Deus. E hoje Jesus Cristo está dando um alerta para a humanidade. Ele está voltando em qualquer momento, nós podemos perder a nossa salvação. Hein? Então que Deus ele possa abençoar cada um nesta tarde, vocês que passam por aqui, deixar uma mensagem muito especial da vida de Jesus. Porque Jesus está dando um alerta aos viventes de hoje para se arrepender dos pecados. Mas as pessoas vivem a vida de qualquer maneira, de todo jeito, né? Adorando o Estado, adorando religião, adorando o tabu, o orixá. Então, não foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus disse na palavra dele: a obrigação do homem é amar a Deus e seguir o seu evangelho. Obedecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, Jesus não trouxe religião para ninguém, nem quer que ninguém seja religioso, ser crente. Porque crente, até o diabo é. Jesus não é religião, Jesus não é crença. Ele não João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, tire isso da sua cabeça. Religião, religiosidade não salva. Não vai te salvar, nem vai te tirar da condenação da sua alma. Né? O ser humano tem que viver uma vida de obediência a Deus, comprometida a Deus. Né? Uma vida afastada do pecado. É difícil? É, mas não é impossível. Jesus dá condição ao homem a se afastar do pecado. Né? Então, queria deixar uma mensagem muito importante sobre a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. No livro de Mateus 24, que diz que quando Jesus saía do templo para lhe mostrar as escrituras do templo, né? Jesus saía do templo e ele queria mostrar as estruturas do templo. Olha aí. E Jesus, porém, disse: não vês tudo isso? Em verdade, te digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha aí. Jesus estava saindo do templo e aproximou-se dele seus discípulos para fazerem uma pergunta e mostrar as construções do templo. Olha aí. Coisa bonita hoje, né? Quantos templos são levantados, fortunas são gastas. Assim não era com aquele tempo, outrora, que os discípulos estavam com Jesus saindo do templo e fizeram uma pergunta para Jesus. Olha aí, os discípulos lhe mostraram as construções do templo, as estruturas. Jesus disse: não vede tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, amado. Olha aí, Então, Jesus mostrando aos discípulos e dando uma resposta para eles, que vai ser tudo destruído aqui na terra, na vida dele. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se dele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-lhe quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha aí. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, amado. Quantas religiões nós podemos contar no dedo, né? Quantas instituições abertas aí, enganando a humanidade. Olha aí, a palavra de Deus diz aqui, ó. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome aí. Meu nome.
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos estão usando a palavra de Deus para comercializar o Evangelho? Hoje virou um comércio, o comércio apostado. Todo mundo quer pregoar, todo mundo quer louvar para ganhar dinheiro. Isso aí Jesus condena, sabia? Jesus condena tais atos. Jesus não trouxe esse evangelho de dinheiro, de fama, de orgulho, de soberba. Jesus trouxe o evangelho do arrependimento, amado, da transformação, da mudança de vida. Jesus não veio prometendo carro do ano. Jesus não veio prometendo mulheres, dinheiro, fama. Jesus não veio prometendo ouro, prata, bronze a ninguém não. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus não é viver em luxúria. Isso aí é engano do Satanás. Ele mesmo disse aqui, ó. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirem de guerra, e rumores de guerra, olhai e não assustei, porque é visto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Olha aí, é o que está acontecendo, né? A fome, a miséria, as doenças, as epidemias, tudo isso são sinais que Jesus relatou aqui no livro de Mateus. E está acontecendo, amados. O falso profeta, os enganadores da fé, tudo isso aqui, ó, está comprovando a vinda dele a qualquer momento, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Olha aí, ó. Aquelas guerras em Israel ali, ó, o povo lutando por lugares, por dinheiro, por fama, o povo lutando para ser melhor do que o outro. Isso tudo aqui está na Bíblia, aqui, ó. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, hão de entregar para serem atormentados e matarão uns aos outros, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Olha aí. Quantos profetas já foram mortos, por causa do Evangelho? E está aqui na Bíblia. E serão realmente odiados, por causa do meu nome, matarão uns aos outros, e odiarão uns aos outros, por causa do Evangelho de Cristo. Já está acontecendo, amados. É a vinda de Jesus. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros o aborrecerão. Olha aí. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha aí, é o que está acontecendo. Muitos estão realmente sem amor à humanidade. Quantas pessoas aí estão realmente sem amor, com ódio no coração, com mágoa, porque acabou o amor, estão realmente aborrecendo uns aos outros. Olha aí, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, o que está acontecendo. Mas naquele tempo, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha aí, aquele que perseverar até o fim, naquela angústia, naquele desemprego, naquela falta de pão, naquela falta de realmente de amor, e vive uma vida de obediência a Deus, e permanecer até o fim, será salvo. Este Evangelho do Reino dos Céus será perdoado a todo mundo em testemunha de todos, de toda a gente, será, e então verá será o fim. E quando vos veres de abominável desolação de que falou o profeta Daniel, este lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, não fujam para o monte, e os que estiverem no outro telhado, não desça para alguma coisa que há, da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem nestes dias, porque grande será a aflição. Orai para que a vossa fuga não seja
não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Olha aí, amados. A aflição vai ser grande, amados. Na vinda de Jesus, muitos vão procurar realmente a palavra e não vão encontrar, porque vai ser grande aflição, como o profeta Daniel falou, né? Como ele falou, então, se alguém estiver, então vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali também, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão aos próprios discípulos de Deus, e este eu falo tenho dito, né? Portanto, se vos disserem, eis aqui que está ali no deserto, não acrediteis, né? Louvado porque assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra ao oriente, assim é a vida do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali estará os dias. Louvado seja Deus. A vinda de Jesus, ela é real. A qualquer momento, Jesus, ele vai voltar e vai ficar muitos no caminho, né? Jesus, ele está voltando, está dando sinais, está orientando o povo dos fatos que está acontecendo, mas o povo ainda está no meio das religiões e dos dogmas, servindo aos homens e dizendo que vai para o céu, né? Jesus não é religião. Jesus é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde e que Deus tenha misericórdia de cada ser vivente aqui neste local. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Play by TF Card.